Oi pessoal, aqui é o Júlio Dias, médico há 30 anos, originário natural da cidade de Taquara, Rio Grande do Sul, e diretamente aqui dos estúdios da Rádio Educadora de Dois Vizinhos. Estamos começando um programa bem interessante, alguma coisa no sentido de traduzir para você aquilo em que seu médico fala e aquilo que você busca nas redes sociais, principalmente no Dr. Google. Quero traduzir para ti como você faz em determinadas situações de diagnósticos e principalmente de tratamentos. Se você não sabe, eu te explico. A história começou, na verdade, há uns 18 meses atrás, através de algumas entrevistas, a qual eu fiz com a minha grande amiga Renata Pagnocelli, aqui da Rádio Educadora. Fizemos vários bate-papos de doenças preveníveis, e principalmente na época da pandemia, no qual eu fui o diretor do hospital de campanha aqui da cidade de Dois Vizinhos, do Paraná. E nós tivemos um bom embate aí, e ela me desafiou para algum programa que pudesse justamente levar informação de forma divertida, com algumas piadas, algumas coisas do cotidiano da medicina, mas principalmente traduzir para você o que passa no seu corpo e de que forma. Nós temos aí uma extensa programação pela frente. Esse programa provavelmente vai ser mensal. E a gente pede para você, nas nossas redes sociais da Rádio Educadora, sugerir alguns temas que a gente possa fazer essa tradução. Mas para começar, eu queria falar um pouco de mim. Eu tenho 56 anos de idade, sou formado na Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Muito carinho, uma cidade maravilhosa, cidade universitária. Fiz pediatria na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Fiz gastropediatria na Universidade Positivo. Fiz N pós-graduações. Mas sou tropeiro, laçador, fui campeão de chula no CTG. Sou ligado à tradição, à cultura, né? Brasileiro nato, que já andou esse Brasil inteiro aí. Tenho muitos sonhos pela frente. Minha filha formando médica, meu filho fazendo direito, minha esposa odontopediatra. Então a gente vive o dia a dia da medicina. Eu acho que não tem sentido você fazer uma faculdade, uma vida inteira de dedicação e carinho, são 30 anos, e você não expor isso às pessoas, traduzindo de forma bem tranquila o que realmente é importante para você. Temos alguns temas separados aqui que eu confesso que eu nem decorei direito ainda, e agora, na sequência, sim, após as apresentações, nós vamos fazer alguns tópicos que vocês poderão até também nos consultar depois. Eu, aos 5 anos de idade, filho de mecânico de automóvel, 8 irmãos, sendo o segundo mais velho, minha mãe do lar. Eu, aos 5 anos de idade, tive uma doença renal. Isso em 1972. Eu nasci em 66. 5, 6 anos. E, pobre, não existia, imagine, em 72. Não existia ultrassonografia, não existia mal um raio-x, um hemograma, um exame de urina, que o próprio médico fazia o exame de urina. Não existia ultrassom, tomografia, ressonância. E essa urina, ela me obstruía o canal urinário. E cada 2 dias, minha mãe tinha que me levar no hospital para passar uma sonda na uretra para eu poder urinar. Para vocês terem uma ideia do tamanho do desespero da minha mãe na época, eu fui considerado praticamente morto porque eu sangrava, eu era anêmico. Fiquei durante 1 ano e pouco em todos os hospitais de Porto Alegre, 20 dias, 45 dias. E eu via aquelas pessoas, aqueles médicos de branco, bonitinho, passeando no corredor. E eu, praticamente depositado dentro do hospital, escorado na porta, eu dizia: um dia eu vou ser médico. E aqui estou para fazer, para você, explicar o que aconteceu comigo, o que acontece com muitas pessoas que não têm condição de saúde, muitas pessoas que não têm acesso à saúde. E a história é essa. Após esse período em que fiz esse tratamento homeopático caseiro, em 1972, graças a Deus, nunca mais aconteceu nada. E eu cumpri a promessa de fazer medicina. Corri atrás de tudo isso. A minha mãe, meu pai trabalhavam muito, a gente ajudava eles. Eu tenho cicatriz nesse dedo direito até hoje, porque a minha mãe tinha um ateliê de costura mais pra frente, depois que eu melhorei, de costura de calçado. E a gente costurava calçado mocassim à mão, que a minha região é Taquara, ao lado de Novo Hamburgo, capital do calçado da região. Nós costurávamos mocassim para calçados Azaleia e para Star Sax, quem não lembra, nessas duas marcas dos anos 70 maravilhosas. E a minha mãe conseguiu fazer, então, todos os recursos da nossa família,
criarem os 8 filhos, graças a Deus, com sucesso. Eu trabalhei na farmácia, olha só, fui balconista de farmácia. Com 13 anos, comecei a varrendo na farmácia e limpando o banheiro. Depois de alguns meses, já fui promovido para assessor de encher os tubinhos da farmácia de manipulação. Lembrando, hein? 1970, 80, em que a farmácia de manipulação. Pra vocês terem uma ideia, a farmácia tinha 14 vendedores, fora toda a estrutura, quase 30 funcionários. Moral da história, em 6 anos eu cheguei a gerente da farmácia. Por sempre fazendo o melhor possível e também já de olho na medicina. Opa, eu vim de um histórico de Porto Alegre, da região em que na época não tinha equipamentos. Fui trabalhar no balcão da farmácia, sempre com o sonho de fazer medicina. E aí fui fazer vestibular. Primeiro vestibular eu só tive dinheiro para uma inscrição, que é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Sonho de todo gaúcho que faz medicina é passar na URGS, na Federal do seu estado. Logicamente que não passei nem na primeira fase. Na segunda opção, durante o decorrer do ano, já estudando, fazendo cursinho, indo para Novo Hamburgo de ônibus à noite, voltando. Eu trabalhava na farmácia das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, ia para casa, minha mãe tinha um lanche, eu corria, pegava o ônibus, eu ia para São Leopoldo, fazia o cursinho à noite, voltava, chegava 1h da manhã, acordava às 5 da manhã de novo. Meu pai levava almoço para mim na farmácia, fazendo cursinho para passar. E naquele ano eu passei na Universidade Católica de Pelotas e na Universidade de Caxias do Sul. E aí começa outro desespero. Como que tu vai pagar, Júlio, uma faculdade particular? Eu, mecânico, meu pai, né? Minha mãe, costureira, 8 filhos e você é o segundo. Teoricamente, teria que ajudar a criar o resto. Os outros, financeiramente. Claro que eu ajudava na farmácia, sempre a gente se ajudou. Aí, meu pai retirou o 13º salário dele e pagou a minha inscrição, a matrícula. Pagou a matrícula na faculdade e eu comecei. Graças a Deus, fomos morar num porão, num teto de um hospital, de um hotel, uma pensão, né? A pensão tinha uma escadinha que tu puxava e subia e tinha 3 caixas d'água para a pensão inteira. E tinha 3 camas no meio. Era o mais barato que tinha naquela pensão em Pelotas. A pensão do Sr. Linus Clay, Hotel Estrela. E aí fomos morar lá. Lá conheci um outro menino que fazia jornalismo, Dr. Rudimar Borcione, meu irmão, foi prefeito de Campo Herê recentemente, meu compadre, acabei batizando a filhinha dele depois. Mas então, nós fomos morar ali, nesse Hotel Estrela, em frente, junto às caixas d'água, a noite inteira disparando caixa d'água e a gente estudando e tal. Até que 6 meses depois... não paguei a faculdade, né? Lógico. Comecei a dar um calote porque não tinha como pagar. Mas eu me inscrevi no Programa de Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal. O ministro da Educação na época era o Chiarelli, se não me engano, que era pelotense, foi prefeito de Pelotas. Era ministro da Educação, ou se não lembro se era João Figueiredo, quem era o presidente. Ou depois foi o Collor, parece que foi. Mas eu me inscrevi na Caixa e não conseguia pagar a faculdade. A faculdade de medicina particular hoje, imagina um pai mecânico, 8 filhos. Mas eu era um dos primeiros alunos da turma, até tenho a turma até hoje, nossos colegas, amigos. Eu era sempre um dos melhores alunos da turma. Até que, mês de julho, a Caixa, a faculdade publicou que os alunos que não estavam em dia, né, muito tempo de inadimplência, seriam expulsos da faculdade. Eu era, né, certamente o candidato a não fazer. Depois de tudo isso, né? Aí no dia seguinte, que era o dia fatídico para dar o ok e pagar a faculdade, a última chance, saiu um mural enorme no saguão da faculdade, todos os alunos que foram aprovados no crédito educativo. E eu era o primeiro. Aí a Caixa Federal pagou toda a minha faculdade. Pagou, se não me engano, era R$1.380 da matrícula, naquela época, né? De volta pro meu pai. E aí nós pagamos aluguel por uns 6 meses pra frente. E aí a coisa andou. Andou porque cada vez que eu vinha de férias, eu vinha pra farmácia em Taquara, farmácia Galeno. E metade da minha faculdade, quem pagou os custos foi um paizão que eu tive foi um patrão meu da farmácia, amigo do meu pai, chamado seu Arlindo Dienstmann. Ele era dono dessa farmácia Galeno em Taquara. Na ocasião que eu trabalhei lá, a farmácia já tinha 60 anos. Isso foi lá em 80, 82. Imagina quanto tempo tem essa farmácia, ainda existe. E essa farmácia foi fechada na época da guerra, por 5, 6 anos, por conta que só falava um alemão lá na época. Mas isso é outra história. O senhor Armindo ajudou meu pai a pagar a faculdade e
E aí a coisa andou, né? Nós conseguimos terminar o curso e tal. Anos depois, no final da faculdade, eu fui ter que servir o exército, né? Na época, todo MFDV, médico, dentista, veterinário e farmacêutica, era obrigatório se apresentar para o exército brasileiro. Eu me apresentei e ia ter que servir o exército na região sul. Eu disse, não, porque no sul já conheço tudo. Se eu tenho que servir, eu quero conhecer a Amazônia. Então eu fui para a Amazônia, lá eu fiz o estágio de adaptação e serviço, no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, fiz a sobrevivência na selva, no Centro de Instruções de Guerra na Selva, o SINGS, conhecido no mundo inteiro. E sim, fiz um ano inteiro de oficial do Exército, onde eu conheci a Amazônia inteira, de helicóptero, de navio, de barco. E lá eu descobri que eu queria pediatria, tratando os índiozinhos, as comunidades carentes, resolvi que lá seria pediatria. Mas nesse período, um pouco antes de viajar para Manaus, o meu grande ídolo, meu grande patrão, né, o seu Arlindo, na festa de formatura da minha faculdade, da qual eu fui o orador da turma, saindo da colação de grau, nós tínhamos um hotel ao lado que nós tínhamos reservado para fazer um evento, um jantar, um coquetel para minha família e os amigos, inclusive estavam meus 2 patrões da farmácia, foram de ônibus junto com a gente lá. Ele não conseguiu erguer o pé para botar no primeiro degrau da escada para chegar no restaurante. E foi arrastando aquele pé para dentro. E eu já na minha formatura, já preocupado com o seu Arlindo, coitado, na sequência, a gente voltou a Porto Alegre depois, ele descobriu que eu tinha um mieloma múltiplo na coluna, ele acabou ficando paraplégico, é uma lesão maligna, e depois faleceu. No mesmo período, antes de eu embarcar para o exército, eu não queria mais ir, eu queria cancelar o exército para poder cuidar dele. Ele, não, Julinho, vai lá, que lá é teu futuro, tu tem que ir. Daí eu pedi para ele como é que eu ia pagar, né? Tanto que ele fez. Como que eu pagaria todo o bem que ele me fez? Ele me pediu 2 coisas. Ajude a cuidar dos meus filhos e meus netos, observe, assim que sempre que possível. E eles são todos bem de vida lá em Porto Alegre. E a segunda coisa, qual que é a segunda chave? Seja rotariano. De lá pra cá eu entrei no Rotary, então hoje eu sou do Rotary Club Pato Branco Amizade. Já fiz vários projetos bacanas, inclusive o Banco de Leite Humano do Sudeste do Paraná foi projeto meu. Primeiro clube de surdos da história do Rotary, de 114 anos, eu fundei em Pato Branco, junto com os companheiros. Então, estou cumprindo essa promessa que eu fiz ao seu Arlindo e observo os familiares dele até hoje. A partir disso, do exército eu vim trabalhar com alguns colegas que foram meus colegas de faculdade, trabalhei no Mato Grosso do Sul, até que a gente conhece a patroa, né? Até que a gente conhece a esposa da gente, que já fazem 28 anos aqui no Oeste Catarinense. Minha esposa é de Erechim e morava em São Domingos e trabalhava numa cidadezinha chamada Jardinópolis. Vocês lembram que eu falei que eu dormia lá na meio das caixas d'água? Junto comigo no vestibular e depois, quando a gente foi fazer a inscrição, eu conheci um rapaz, muito gente boa, que é esse meu compadre Rodimar. Ele acabou fazendo metade da faculdade de jornalismo e desistiu e veio para casar em Campo Herê e fazer direito. E aí ele era chefe de gabinete de um municípiozinho próximo de Chapecó. Eu vim do Mato Grosso, coincidentemente, num período pós-carnaval, eu passei o carnaval de plantão, fui visitar minha família no sul, em Taquara. Na volta passei em Chapecó, não existia celular. Ele me disse que era do ladinho de Chapecó. Eu passei no Chapecó, liguei para ele no fixo, na prefeitura. Não, chega em Coronel Freitas, pega a esquerda. Chegamos lá, era 38 quilômetros de chão. E aí eu disse assim, não vou lá, não dá, né? O asfalto sendo formado, tinha uns pedregulhos lá. E o meu irmão dirigindo, né? O Ricardo. Daí eu disse, Ricardo, não, vamos embora, vamos voltar para Mato Grosso. O Ricardo disse, não, vamos lá que lá vai ser teu futuro. Eu disse, mas como? Não sei, me deu um pressentimento que lá vai ser teu futuro. Cheguei lá, Jardinópolis, uma cidade que tinha 1.200 habitantes, recém-emancipado, primeiro mandato, prefeito muito gente boa, hoje é meu primo. E a minha esposa, quer dizer, não imaginava que seria minha esposa. A Vanderleia era prima do prefeito, morava com ele, com a família dele e os filhos, e era a dentista da cidade. E quando você chega na cidade, no interior de Santa Catarina, novinho, 26 anos, acho que eu tinha 27, você procura alguém que você seja bonita, loira, como muita maioria dos brasileiros. Eu conheci a Vanderleia. E um dia muito especial, quando o consultório era muito pequeno, consultório médico, eu era clínico geral e o consultório odontológico.
Coincidentemente, uma hora que foi sair uma paciente minha, que eu abri a porta para essa senhorinha sair, ela abriu para sair o pacientinho dela, que é odontólogo, né? E a gente já fez um clique ali e pronto. Começamos a namorar na sequência e hoje temos 2 filhos maravilhosos que eu falei no início. Aí, questão política, interior, o prefeito perdeu a eleição, aquela história que já muita gente sabe. Eu fui fazer pediatria e aí sim fiz na PUC de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E graças a Deus de lá pra cá a gente retornou pra Pato Branco, região, São Domingos, São Lourenço do Oeste, que é uma terra maravilhosa também, da qual fiquei 7 anos depois de formado. Então essa é uma breve história minha. Na verdade, o objetivo aqui não é impactar ninguém com isso, mas é só mostrar que eu sou um cidadão comum, como, né, todos nós devemos ser, e que buscou de uma doença traduzir isso, transformar isso numa carreira de sucesso. Graças a Deus, tenho 30 anos aí de muito sucesso na pediatria e quero aqui nesse programa falar para você, então, de medicina em geral, do ponto de vista técnico, que a gente possa agregar para você algumas coisas. Então, deixe a sua sugestão nas nossas redes sociais, deixe nas redes sociais da Rádio Educadora e na sequência do ano teremos muitas coisas boas para mostrar para vocês, através de gráficos, através de algumas estruturas que a gente vai publicar aqui, nesse carinha de cara vermelha aqui, que vai ter umas chamadinhas bem interessantes. Ok? Muito obrigado e, por enquanto, eu só peço a vocês que mandem pra gente a sugestão e que a Kátia aí deixe eu entrar na sua casa e mostrar pra você como que se faz alguém que vem lá do interior do estado a proporcionar saúde em todos os locais que a gente passa.